Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui para mais um vídeo para vocês. Bom galera, como vocês sabem, esse canal ele não é um canal voltado para política, geopolítica, mas eu queria conversar com vocês alguns assuntos que marcou o nosso dia no dia de ontem, anteontem e que eu vejo que é relevante, né, poder passar para vocês algumas coisas nesse sentido e o que eu acho e para onde, né, nós estamos indo com relação a tudo isso que tem acontecido no mundo nesses dias. Bom, como vocês sabem, né, houve aqueles protestos no Nepal, onde a população se revoltou por conta da proibição das redes sociais, né? Se eu não me engano, foi 20 e poucas redes sociais que foram proibidas ali no Nepal, entre elas Facebook, Instagram e outras redes, né, que causou toda essa revolta, né, na população ali, que eles foram para as ruas e foram fazer justiça com as próprias mãos. Ao meu ver, é algo muito errado fazer justiça com as próprias mãos, porque apesar da população estar revoltada com tudo aquilo que aconteceu ali, vale também, né, lembrar que isso não vem de agora, vem de anos em que a o país do Nepal vem assim sendo atingido por essa questão ideológica, por essa questão política que tomou conta ali, né, daquele país, né, com várias coisas assim ligadas sabe, censura, proibições de você não poder se expressar, liberdade de expressão que ali foi cerceada de uma forma assim ridícula, ao meu ver, né? Então isso foi se enchendo, né, até que essa panela de pressão explodiu. Como eu disse no começo, né, isso não tem a ver com direita, esquerda, sabe? Eu tenho a minha posição política, a maioria talvez saibam da minha posição política, mas isso não tem a ver política e tem a ver assim para onde o mundo, para onde o país, né, para onde o Nepal, por exemplo, está indo, para onde o nosso país no Brasil está indo, se nós não nos atentarmos para isso, porque é muito triste ver isso, né, que está acontecendo ali. E não foram só protestos, foram protestos violentos a ponto de pegarem, né, a mulher de um político lá, não sei se é mulher ou ex-mulher, e atearem fogo nela viva. Agora vocês falam para mim, isso tem a ver com direita e esquerda? Não tem a ver porque isso vai além dessa questão política, que é raiva no povo. Que é, sabe, a gente não pode, tem que tomar cuidado muito com isso. A gente viu na última eleição que teve, né, famílias sendo, sabe, separadas por conta de posições políticas, né, por conta dessa polarização da política. Então, isso criou no coração das pessoas um distanciamento um dos outros. E isso causa, o final disso tudo é isso que aconteceu no Nepal. Oro para que isso não chegue no Brasil. Está a ponto, né, de explodir algo no Brasil, mas que isso não aconteça, né, que as coisas aconteçam da maneira que tem que ser dentro sabe, dentro das quatro linhas, dentro sabe, da legalidade, dentro daquilo que tem que ser feito. Sempre que forem fazer protestos, que seja protestos pacíficos, sabe, mas que seja tudo dentro da lei, não como aconteceu ali no Nepal. É lógico, eu não vivo lá, eu não sou um nepalês, eu não sei como é que a situação deles estavam ali, mas isso gerou neles esse ódio no coração. É importante nós torcermos, sabe, orarmos, sabe, né, não sei qual que é a sua religião, né, orar, rezar para que isso não aconteça no Brasil, para que a gente não sofra, sabe, essa tragédia que aconteceu ali no Nepal, que é triste. Agora nós estamos acompanhando para ver o que vai acontecer no Nepal daqui para frente, né? Não sei se vocês sabem, aqui em Okinawa tem muito nepalês aqui, mas é muito mesmo. Qualquer loja de conveniência que você vai, supermercados, hotéis que você vai, tem nepalês trabalhando, porque aqui em Okinawa abriu-se a porta para o Nepal vir para cá. Então você vê na própria, assim, quando você vai, cumprimenta eles. Eu sou assim, eu sou um cara que eu chego, por exemplo, numa loja de conveniência, eu vejo que é um estrangeiro que está trabalhando, eu procuro conversar, perguntar de onde que ele é, né? Isso é uma coisa minha, porque eu gosto de conversar, gosto de praticar muitas vezes o inglês, né, para poder praticar o inglês e o japonês também. A maioria fala japonês fluente, eles estudam antes de vir para cá, porque eles têm um contrato, se não me engano, 3 anos aqui, né, para trabalhar. Depois ele volta para o país dele, renova e volta de novo. Então eu gosto de estar conversando, porque eu sou estrangeiro também, né?
Então eu sempre chego ali, quando eu vou numa loja de conveniência, no mercado, eu pergunto de que país que você é. Eles falam, sou do Nepal, e você? Aí quando eu falo que eu sou do Brasil, eles já logo associam com Ronaldinho, Neymar, essas coisas. A gente começa a conversar ali, é uma conversa bem legal assim. E você vê que eles já estão um pouco mais tristes, mais retraído, né? Você vê na feição deles, né, que há uma tensão no ar com o que está acontecendo no país deles, porque eles estão aqui e a família deles ficaram lá, né? Muitas vezes filhos ficaram lá, né? Famílias, mães, pais, né? Então eles estão preocupados com isso, né? E a gente vê também o que isso tem acarretado, né, no mundo todo, né? Hoje, por exemplo, aqui no Japão, tem um político que ele está fazendo campanha que eu acho, assim, ao meu ver, ele quer ser um novo Trump do Japão. Então, a faixa que ele usa, por exemplo, assim, é escrito Nihonjin Fasto, ou Nihonjin em primeiro lugar, né? O japonês em primeiro lugar. Então, ele é contra outros estrangeiros estarem no país. Ele é literalmente contra. Então ele sai pelas ruas com essa faixa, fazendo a campanha dele política ali, com aquela cara de bravo, sabe? Assim, a gente vê literalmente que ele quer imitar o Trump, o presidente dos Estados Unidos. E muitos japoneses xingando ele, muitos estrangeiros xingando ele, sabe? Ele anda com segurança ali, com polícia em volta dele, andando assim, se achando todo poderoso. Então você vê que até aqui no Japão está indo para um lado muito, sabe, radical da coisa. E a gente tem torcido para que isso não aconteça aqui também. Alguns políticos que a gente sabe aqui, né, que foram eleitos, são literalmente contra os estrangeiros. Há também de lembrar que o Japão está a ponto de liberar para a entrada, se não me engano, de indianos ou africanos, não sei, né, para uma galera, bastante liberar o visto para eles poderem virem trabalhar aqui também, né? Então existe bastante protesto com relação a isso e isso tem se tornado a cada dia mais evidente aqui no Japão, né? Em Okinawa, para quem não sabe, vou falar de novo, que tem base americana, tem várias bases americanas aqui e corriqueiramente eu vejo alguns japoneses fazendo protesto em frente aos portões da base ali, né, pedindo para ir embora, porque tem muito estrangeiro aqui, né, militar americano que faz coisa errada também, né, como qualquer lugar do mundo, com qualquer nacionalidade, eles fazem coisa errada, então sempre tem protesto ali para eles irem embora. A gente torce, né, e para que isso também não se torne uma coisa radical e fuja do controle aqui também no Japão. E por último, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, aquele rapaz, né, o Charlie Kirk, que ele foi morto. A maioria de vocês, eu creio que viram o assassinato dele, sabe, ao vivo, ele sendo baleado no pescoço. Ele perdeu a vida, deixou duas filhas por conta de um posicionamento político que ele tinha, né, daquilo que ele se posicionava. Ele era um apoiador do Donald Trump e muitas pessoas não aceitavam. Ele era um cara que ele era ferrenho, ia para o debate. Ele cresceu por conta do debate. Ele ia nas faculdades, nas ruas, para, sabe, colocar as pessoas juntas ali para debater, sabe, ideias, debater palavras, debater, sabe, coisas ligadas ao cotidiano, à política. E ali muitas pessoas não aceitavam isso que ele falava. Tá tudo bem não aceitar, não tem problema nenhum, né? Você não aceitar se uma pessoa é de direita, se é outra de esquerda, tá tudo bem. Isso faz parte da democracia. Mas deixar fugir do controle, a gente tem que começar a pensar para onde nós estamos indo. E infelizmente foi isso que aconteceu ali. Um cara tinha dois filhos, um novo, sabe? Tinha, se não me engano, quando eu estava ali inscrito ali no Instagram dele, quando eu tinha visto ali, quando ele partiu, ele estava com 8 milhões de seguidores, agora deve estar com mais, né? Porque várias pessoas não conheciam ele, não conheciam, mas eu acompanhava ele há muito tempo e eu vi ali o engajamento dele nessa questão. E a pergunta que eu faço, como que chegou a esse ponto, né? Como que uma pessoa, né, em sã consciência fala, eu vou matar uma pessoa porque eu não concordo com aquilo que ela pensa? Cara, isso não tem lógica para mim. Então você, né, talvez você esteja empenhado, sabe, assim, em alguma classe política, direita, esquerda, talvez você seja ferrenho aí nas suas redes sociais com relação ao seu político, mas eu peço a vocês, né, coloque a mão na consciência, que não saia das palavras, não agrida as pessoas, não saiam por aí, sabe? Muitas vezes até ofendendo as pessoas com palavras. É, sabe? Debata dentro da lei.
dentro daquilo que você entende como político, como é bom para o seu país, como é bom para a sua comunidade, mas nada fora além disso. Porque se a gente for pensar, parar para pensar, aonde vamos parar com tanta violência, com tanta, sabe, radicalização da política? Então que isso sirva de alerta para nós, né? Que Deus, sabe, conforte, console os corações daqueles também que foram vários mortos ali no Nepal. Que Deus conforte o coração dos familiares ali, ajude a política ali também a se reerguer dentro, sabe, daquilo que tem que ser feito. Que Deus também conforte o coração da família do Charlie Kirk, a sua esposa, suas crianças, seus parentes. Que Deus abençoe aquela nação, que Deus conforte o coração daqueles que acompanhavam a ele. E também você, se você também não, sabe, não compactua, não, sabe, não aceita uma ideia contrária, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas que não saia da discussão. Tenha isso em mente, para que isso não vire uma violência global. O nosso maior problema como ser humano é não aceitar o contrário, não aceitar o contraditório, sabe? E quando você aceita o contraditório, para pensar, respira, deixa entrar oxigênio no cérebro, você vê que existem pessoas que têm pensamentos diferentes dos seus e está tudo bem. Todos têm que ter pensamentos diferentes. Imagine só, se eu tenho um pensamento diferente seu e você tem o mesmo, sabe, pensamento de outra pessoa e nós vamos brigar com isso. Ou se eu tenho o mesmo pensamento, sabe, um pensamento meu e você tem o mesmo pensamento meu, todos têm o mesmo pensamento meu, aí não ia ter graça, não ia ser uma democracia. Então que nós possamos colocar a mão na consciência, não deixar que políticas, discussões saiam do controle da nossa vida. Cuide para que isso também não alcance o seu meio familiar, porque nós temos visto, como foi, eu comentei com vocês na última eleição, sabe, isso que aconteceu, muitas famílias, sabe, destruídas por conta da política. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham gostado dos conteúdos aqui. Eu tenho visto que o último vídeo que eu postei aí viralizou bastante, né? O último, não, o penúltimo. Então, se você quiser comentar, coloque seu comentário aí, logicamente respeitando, né? Não, sabe, xingando, não fazendo as coisas, respeite, sabe? Falaram aí no último vídeo aí que eu tava balançando muito aqui, eu coloquei uma cola no chão, preguei meu pé aqui, tô me segurando para não poder balançar muito, perdão, eu quero pedir perdão pra galera que se sentiu, porque teve uns que fizeram até comentários ofensivos, é isso que eu tô falando, é sobre isso o vídeo, fizeram comentários ofensivos à minha pessoa porque eu tava balançando no vídeo, isso não tem lógica, galera. Então, né, se você for comentar, comente com respeito, né? Também se você for rebater algum outro comentário aí, seja com respeito também, para que esse canal continue a crescer a cada dia mais. Então, não esquece de deixar o seu curtir, comentar e compartilhar para ajudar a gente a crescer a cada dia mais aqui. Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo.